Muito bem. Você observou aqui nessa seção usuário que nós nos deparamos com um usuário VO. Esse usuário VO, eu vou segurar aqui o Ctrl e vou acessar essa unit. Unit usuário VO, ela contém uma classe TUsuário VO. O objetivo dos VOs, como já foi mencionado, é fazer o mapeamento aí das tabelas do banco de dados. Um VO, ele representa uma tabela no banco de dados, tá? Os VOs persistentes. Existem alguns VOs que não são persistentes, Eles são utilizados aí pela aplicação para manipularmos alguns dados, tá? São VOs transientes. Então aí esses não representam uma tabela mesmo lá no banco de dados, mas a maioria representa uma tabela, No caso desse usuário VO, ele representa aqui a tabela usuário, tá? Mas observe que essa classe ela herda de JSON VO, Nós trocamos dados entre cliente e servidor, trafegando esses objetos JSON, tá? Então o objeto JSON vai do servidor para o cliente e sobe do cliente para o servidor também, ok? O que nós vamos fazer agora é analisar quem é essa classe TJSON-VO, de onde todos os VOs herdam dela. Então segurei o Ctrl, cliquei lá, TJSON-VO é uma classe que está dentro da unit JSON-VO, tá? Todos os VOs, repetindo, herdam desse cara aqui. Bom, eu tenho nesse TJSON-VO um construtor padrão e tem um outro construtor que recebe um JSON Value. Daí eu tenho aqui alguns métodos, tenho uma função clone que retorna um JSON VO, tenho uma função mainObject que retorna um JSON VO, tenho uma função toJSON que retorna um JSON Value, tem uma função toJSONString que retorna uma string, tem uma função trata caracteres especiais, eu passo o valor de um campo e me retorna uma string. Tenho outras funções de classe agora, que eu posso acessar diretamente sem precisar instanciar um objeto. Object to JSON, daí eu passo aqui a classe e ele vai me retornar um JSON Value. JSON to Object, para ele converter de JSON para objeto Delphi, esse aqui é para converter de objeto Delphi para JSON. Tem um Save File JSON e tem um Load File JSON. Dentro do JSON-VO, da unit JSON-VO, além da classe TJSON-VO, eu tenho uma classe TClassJSON-VO. Essa classe aqui agora herda de JSON-VO. Herda dessa classe aqui, ó. Tá? É uma classe de JSON-VO. Daí eu tenho aqui um VO genérico, tá? Uma classe normal que eu tenho aqui dentro. Esse VO genérico, eu posso criar um objeto, posso pegar uma coluna, passando um nome, ele vai me retornar um tColumn. E tenho aqui uns métodos, onde eu converto de um dbxHeader, onde eu trabalho com dbExpress e ele vai me retornar o objeto. Tenho um field caption, onde eu passo aqui o nome de um campo e ele retorna uma string. E tem um field length, onde eu passo o nome do campo e ele retorna o tamanho desse campo, tá? Tem uma função aqui, ó, vo from dbxHeader, onde eu passo os parâmetros, o objeto que é um JSON VO, um dbxHeader, aqui o parâmetro pHeader, que é um dbxHeader, e ele vai me retornar um tJSON VO, tá? E aqui eu tenho as implementações. Primeiramente aqui da classe TJSON-VO eu tenho o construtor e tenho o construtor onde eu recebo o parâmetro JSON Value. O que ele vai fazer? Ele vai usar o Marshall e o Unmarshall, para criar esse VO, realizando aí já a conversão, tá? Para realizar a conversão para um JSON Value. E aqui você pode observar, ó, ele testa se o parâmetro passado, que é um JSON Value, é um JSON null. Se for nulo, ele informa um erro ao criar o objeto com o valor nulo. Se não, ele passa para deserializa, que é um JSON Unmarshall. Ele instancia esse deserializa aqui, que é um JSON Unmarshall.
ele libera o objeto e ele já chama aqui o método unMarshal desse deserializa, do JSON tJSON unMarshal. Ele tem um método unMarshal passando o JSON value como um JSON VO. Tá? Nesse momento aqui ele instancia o próprio objeto, porque ele está passando isso daí para self. Tá? Daí nós temos aqui uma função trata caracteres especiais, né? Porque tem alguns caracteres que não podem trafegar aí pela rede, porque quando eles chegam, eles têm que trafegar, na verdade, escapados, tá? Então, se for uma barrinha, eu escapo ela com a barra. Se for uma aspa, eu também trafego ela escapada para não ter problema aí nas conversões, ok? Tem o clone, e aí via RTTI eu vou clonar um objeto. Isso é útil em muitos casos na aplicação. Main object, eu verifico se o objeto ele é o objeto principal, tá? Isso aqui é utilizado nos controles do lado do servidor, ok? Podemos ver um exemplo. Eu vou abrir aqui o pessoa controller e aqui no método alterar, aqui ó, no update pessoa, eu recebo um tJSON value, né? Esse tJSON value aqui, ele contém os arrays que subiram, tá? No caso, eu estou recebendo aqui um array com o objeto pessoa, né, na primeira posição, tá? Na segunda posição, eu recebo um outro objeto pessoa, que é um objeto antigo, né? Quando eu estou trabalhando lá no lado do cliente, eu seto dois objetos, né, para eu saber o que é que foi alterado entre um e outro, e aí eu monto o SQL aqui de acordo, tá? Quando eu chego aqui, olha, eu verifico se houve alterações no objeto principal. Então eu pego o objeto pessoa, que é o que subiu na primeira posição, e pego o objeto principal dele, né, porque esse objeto pessoa aqui, como é que ele vai subir? Ó? Deixa eu abrir aqui o pessoa VO. Então, o pessoa VO, ele contém a pessoa em si, daí ele vai conter uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma lista de contato e uma lista de endereço, né? Qual é o objeto principal? É o pessoa aqui, ó. Será que houve alterações nesse objeto principal? Eu preciso saber disso para eu chamar o método alterar, passando o objeto pessoa e o objeto pessoa old, tá? Depois que eu faço isso aí, é que eu vou trabalhar com a pessoa física, eu vou trabalhar com a pessoa jurídica, e são outros objetos que representam outras tabelas, né, no nosso banco de dados. Aí que eu vou trabalhar com a lista de contatos, com a lista de endereços, tá? Mas será que houve alteração no objeto principal, ou seja, na tabela pessoa? Para isso, eu utilizo o método mainObject. Ele vai me retornar de objeto pessoa aqui apenas os dados do objeto principal, tá? É isso que está acontecendo aqui, ó, via RTTI. Ele vai pegar apenas as propriedades do objeto principal, ok? Muito bem. Daí eu tenho aqui o método toJSON, né? Ele vai converter o objeto para um JSON value, tá retornando aqui um JSON value. Tem o método toJSONString, né? Ele vai pegar o JValue, que é um toJSON, ele pega o JValue e chama o toJSON. Então ele já converte aqui o objeto para JSON. E daí eu pego o valor e passo um toString. E daí ele converte o objeto JSON para string, tá? Tenho o JSON toObject, né? Então eu passo aqui um JSON value e ele vai, de acordo com o objeto passado, que pode ser um usuário, uma empresa, pessoa física, pessoa jurídica, ele vai converter esse cara de JSON para object, tá? Aqui é o contrário, né? Ele vai converter de object para JSON, ok? Então aqui eu vou passar um pessoa VO, né? Ele vai pegar esse objeto pessoa VO e vai converter para JSON, tá? Sempre utilizando aí o unMarshal e o Marshal,
né? O unmarshal é para você converter de JSON para objeto Delphi, e o marshal é para você converter de Delphi para JSON Value, né? Para objeto JSON. Temos aqui um método comentado, temos o método SaveFileJSON, né? Você vai pegar aí o objeto e vai escrever, vai salvar um arquivo, né, JSON com ele, né? O arquivo ele vai ser salvo com os objetos JSON. Tenho um loadFileJSON, daí ele vai agora carregar um arquivo, tá? Um arquivo que foi salvo no formato JSON. Aqui em tGenericVO, né? Agora aquela outra classe que nós vimos lá em cima, né? Deixa eu mostrar ela novamente. Aqui, ó, tGenericVO, nós temos aqui alguns métodos, e são os métodos que nós vamos analisar agora, tá? Aqui eu tenho o createObject, ele via RTTI vai então criar um objeto. Tenho o fromDBXHeader, né? Então ele vai aqui pegar os dados do leitor DBExpress, tá? Ele vai procurar de acordo com o tipo, né? Se for uma data, se for um timestamp, time, int32, int64, double, de acordo com o tipo de dado aqui, ele vai retornar então no final o objeto em questão, ok? Isso é utilizado, essa função ela é chamada lá do ORM, como nós vamos ver posteriormente, tá? E eu tenho um getColumn, né? O que ele vai fazer então? Ele vai procurar também via RTTI, né, pelo atributo, e vai retornar aqui de acordo com o nome um objeto tColumn, ok? FieldCaption, de acordo com o nome do field, o nome do campo que foi passado, ele vai retornar aqui uma string, né, que é o caption aqui do atributo, tá? Veja que aqui eu estou usando a função getColumn, né, a função que está criada logo aqui acima. Esse tColumn aqui, ó, é o tColumn de atributos, tá? Nós vamos ver posteriormente quem são esses atributos aqui, né? Nós criamos vários atributos que são as anotações que nós colocamos no VO, ok? Aqui, ó, pessoa, tEntity, tTable, isso aqui são os atributos que nós criamos aqui, ó, tá? tEntity, mapeia uma classe como uma entidade persistente. Daí, deixa eu ver aqui novamente, pessoa, tTable, se eu vier em atributos aqui, ó, tTable, mapeia a entidade de acordo com a tabela do banco de dados. E aí eu tenho um tColumn, olha só, tColumn, né? Esse tColumn aí mapeia um campo de uma tabela no banco de dados e ele tem uma propriedade caption, tá? Então no JSON VO, né, vai ter momentos em que eu vou precisar comparar o nome da coluna que está no banco de dados com o nome do caption que foi atribuído no VO, né? E eu faço isso algumas vezes, né, para verificar, para montar o meu SQL, né, para fazer os inserts, os updates. Nós vamos ver isso lá no T2TORM, tá certo? E como eu estou trabalhando com vários objetos, né, para que eu não implemente isso dentro de cada VO, eu faço logo aqui no JSON VO, que é o pai de todos os VOs, e aí eu tenho que fazer em tempo de execução, e para isso eu utilizo o RTTI, né, para eu descobrir quais são os métodos, as propriedades, os atributos do objeto em tempo de execução. Eu preciso utilizar de RTTI, tá? Nas outras linguagens conhecidos como Reflection, né? Tem que utilizar de Reflection para descobrir isso daí em tempo de execução, ok? Ok, então aqui, ó, esse é para descobrir qual é o caption, né? E esse aqui é para descobrir o tamanho do campo, tá? Daí eu tenho o método VO from DBXHeader, né? Então eu passo aqui o JSON VO, passo o DBXHeader e ele vai retornar para mim o JSON VO. Também via RTTI que eu vou descobrir isso aí. Tá? Como você está recebendo o servidor e o cadastros base, né, seria interessante que você conseguisse colocar isso aí para rodar, tá? E fizesse uma análise do funcionamento desse código aí, ok?
É um código complexo para entender, né? Sempre que envolve RTTI, que envolve a descoberta dos objetos em tempo de execução, fica um pouco mais complicado de debugar, de entender. Então você vai ter que analisar com muita calma esse código aqui, até que você compreenda como as coisas estão funcionando aqui. E certamente nós vamos mexer nessa unit aqui, né, porque ela está trabalhando com o DB Express, mas nós vamos trabalhar também com Zeus e com FireDAC. E aí, como é que vai ficar essa JSON VO? É algo que nós podemos discutir também lá no ambiente de suporte a esse curso de infraestrutura do Delphi, tá? Mas fica a dica, né, para que você aumente o seu aprendizado, que você analise com muita calma essa unit, tá? Para que você entenda realmente como é que ela funciona. Não é interessante que eu explique cada linha dela aqui, senão nós vamos passar muito tempo, tá certo? O interessante é que eu mostre aqui em termos gerais como ela funciona e que você, né, consiga debugar isso. Se não conseguir debugar, se houver algum bug no Delphi em relação ao debug, você põe aí uns show messages para tentar descobrir o que é que está acontecendo aqui, até que você entenda plenamente como é que funciona essa JSON VO. Tá? Ela é uma das units mais importantes aqui dessa estrutura, dessa infraestrutura do Delphi. Tá? Os VOs eles serão criados e destruídos, né? Eles vão trafegar pela rede. Muito do que acontece dentro da aplicação do servidor e também do cliente ocorre por conta dos métodos que estão implementados aqui dentro dessa unit JSON VO. Ela é muito importante e por isso é importante então que você a compreenda plenamente, tá bom?